Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, quinta-feira, dia 22 de outubro, nosso papo reto aqui. Ó, eu disse mais cedo lá no Papo Antagonista, aliás, fiz uma série de observações importantes, recomendo que vocês assistam. Eu vou falar rapidamente aqui o que eu entendo que é o principal hoje, né? Nós temos tanto a guerra da vacina, que ainda continua na pauta, depois que o Pazuello resolveu mostrar sua vocação para soldado, né? Ele, que é general, ministro da Saúde, hoje recebeu o Jair Bolsonaro lá no hospital onde ele está, com Covid, e aí os dois gravaram uma live, muito felizes, e o Pazuello saiu com a pérola de que, olha, gente, é assim, ele manda e a gente obedece, deixando muito claro o seu papel, a sua vocação para soldado. Eu diria que o Pazuello, no Ministério da Saúde, ou pintando meio fio, dá na mesma, dá na mesma. Quem manda é o Bolsonaro, e o Bolsonaro é que vai arrastar o país para esse abismo sanitário. Ou não, ele sabe o risco que corre, né, de cometer aí um crime de responsabilidade. Agora, está em curso uma guerra, efetivamente, que também envolve interesses comerciais de quem vende os insumos para essas vacinas, de quem produz recursos, obviamente, recursos que são direcionados ou para o Instituto Butantan ou para a Fiocruz. Agora mesmo saiu aí uma reportagem do Estadão mostrando que os governadores querem mudar a MP, que direcionou quase 2 bilhões, né, para a AstraZeneca, querem que esse dinheiro vá para o Instituto Butantan. A AstraZeneca que está produzindo uma vacina também, e há um compromisso de transferir a tecnologia para a Fiocruz, para que a Fiocruz produza, então, esta vacina aqui no Brasil. Uma série de restrições, o contrato que foi feito, e agora essa pressão em função da briga do Bolsonaro, essa pressão para que, então, esses recursos previstos na MP sejam direcionados para a produção da vacina lá do Butantan, que vai atender São Paulo, mas que eles querem que atenda o país inteiro, já que o Bolsonaro se coloca nessa posição de não apoiar, né, a produção dessa vacina aqui, dizendo que é a vacina chinesa, etc. e tal. A gente sabe que os insumos chineses também estão na outra vacina da AstraZeneca, na vacina britânica de Oxford, né? Então, é claro que há uma pressão por trás disso aí, um lobby muito forte também. Nós também estamos apurando esses detalhes para trazer aqui a vocês. Então, o fato é que esse é o estado de coisas. O Pazuello deixou claro que, é claro, ontem houve um desacerto, hoje ele ficou irritado, ele gostou das declarações do Bolsonaro? Não, claro que não, a gente noticiou isso, inclusive. E a visita do Bolsonaro também é uma média ali, fazendo, né, com um amigo, que ele é um amigo do Bolsonaro, né, com o militar, o milico, fazendo essa média aí para ficar tudo bem entre eles, mas publicamente muito ruim para o ministro da Saúde, que falou, foi gravado, emitiu um ofício, né, sobre a compra da vacina e depois foi desautorizado e desmentido por Bolsonaro. Quer dizer, é o único um desmentido mentido, né, que ele faz, que o Bolsonaro faz, ao dizer que ele não disse aquilo. Aí o número 2 dele fez aquela coletiva dizendo que não disse aquilo, e ontem a gente mostrou no Gabinete de Crise o vídeo dizendo que ele disse, mostrando, né, gravado ali, que ele realmente falou na compra, na aquisição das 46 milhões de doses da vacina da Coronavac, e também no ofício, está bem escrito lá, para quem sabe ler, está muito claro. Então, vamos acompanhar, vamos aprofundar nossa pauta, nossa apuração em relação a esse tema, já que isso interessa a todos nós, interessa ao país, e é muito importante para o desdobramento dessa crise sanitária, dessa pandemia. É urgente, na verdade, nós temos uma vacina para a retomada da nossa rotina social, a retomada das aulas nas escolas e a recuperação um pouquinho, né, da nossa da dignidade da nossa sociedade, porque, de fato, estamos submetidos a um regime
hoje muito difícil de vida, complicado para todos, e precisamos trabalhar muito para recuperar o que perdemos aí nesse ano. Então, eu atualizo vocês em breve sobre os desdobramentos. Outra pauta é o nosso querido Chico Rodrigues. Chico Rodrigues, que hoje a gente trouxe à tona diversos documentos, trechos da investigação do inquérito que apura o esquema de corrupção de desvio de dinheiro da Covid, né, para o enfrentamento à Covid. E, olha, trouxemos desde cedo. Se você quiser, tem lá no meu Twitter, @ClaudioEDantas, todas as notícias, inclusive mostrando provas, efetivamente. Para vocês terem uma ideia, o Chico Rodrigues conversava com um funcionário, né, que virou o denunciante do esquema. E esse funcionário era simplesmente o funcionário que era responsável por executar as emendas do Chico Rodrigues. Ele diz isso. E ele negocia com o Chico Rodrigues, inclusive o pagamento, mais de 2 milhões e tanto, para a mulher do dono da empresa que é acusada, que é investigada, acusada de superfaturar máscaras, foram vendidas inclusive para o governo de Roraima, foram vendidas para a Universidade Federal de Roraima, dinheiro federal, tá? Universidade Federal, dinheiro federal. Então, assim, outra empresa tem contratos também com o Ministério da Saúde para fornecimento de oxigênio para as comunidades, para a comunidade Yanomami, né? Para distrito sanitário lá Yanomami, que é controlado pelo Chico Rodrigues. E aí tem um aspecto interessante, porque a Polícia Federal encontrou o que pode ser uma pepita de ouro dentro de um cofre na casa do Chico Rodrigues. É proibido extrair ouro da reserva Yanomami. É proibido extrair ouro de Roraima. Não existe ouro legal em Roraima. A Polícia Federal, há pouco tempo, deflagrou uma investigação enorme, mostrando toda a rede de extração ilegal do diamante, de ouro de Roraima, e esse ouro, esse diamante sendo esquentados, né, através da extração regular de outros estados, como Amazonas, como Pará, com a ajuda de agências, corretoras, empresas que trabalham no mercado, têm licença para comercializar esses materiais no mercado financeiro. Então, a Polícia Federal pediu um laudo, pediu uma perícia sobre essa pepita, o que poderia ser uma pepita, ou poderia ser um mineral com ouro, tá? E nós vamos aguardar essa perícia, a conclusão dessa perícia. Isso é muito importante. Também apreenderam na casa dele arma, munições não só do revólver que foi apreendido, mas também de uma escopeta que não foi encontrada, tá? Então esse é o nível do nosso parlamentar, que está envolvido com o filho, cujo filho é suplente, mas que parece que está totalmente envolvido no mesmo esquema lá, até porque a Polícia Federal também descobriu que os funcionários do gabinete do Chico Rodrigues eram usados também na construtora do filho, que está no nome do filho, e essa construtora funciona no mesmo escritório político do próprio Chico Rodrigues. Então, é tudo junto e misturado. Mas o que me surpreendeu quando eu li esse inquérito é que é a radiografia de como a corrupção, do processo de legalização da corrupção no Brasil. Eu escrevi, inclusive, no site o seguinte artigo: Manual do Corrupto Brasileiro. Quem leu o inquérito do Supremo que apura o esquema de corrupção do senador Chico Rodrigues tem a sensação de estar diante de um manual sobre como desviar dinheiro público de forma aparentemente ilegal. Temos mostrado há tempos, aqui no Antagonista, que o recurso da emenda parlamentar virou a principal fonte de negociação do governo com o Congresso para aprovação de pautas de interesse do Executivo. Foi assim, por exemplo, na reforma da Previdência. Parlamentares como Chico têm direito a direcionar essas fatias de orçamento para aplicação em estados e municípios, normalmente suas bases eleitorais. Áreas que demandam grandes investimentos e com pouco controle, como a área da saúde, são as preferidas. Ao direcionar recursos federais ao Estado, o governador fica devedor do parlamentar
e, em contrapartida, entrega o comando de determinada secretaria. No caso, o senador de Roraima passou a controlar a Secretaria de Saúde, a ponto, inclusive, de manter um funcionário, de trocar o subsecretário que tinha sido demitido, de recolocá-lo como secretário e demitir o secretário. Tudo isso está lá, publicamos ao longo do dia, está lá no site. Para fazer esse esquema funcionar, é preciso também atrair empresários dispostos a fornecer materiais e serviços superfaturados ao governo. A contratação é direcionada, então, a esses parceiros e os recursos excedentes são desviados por meio de subcontratações e emissão de notas frias. Operadores locais fazem, então, a coleta. Deputados estaduais e vereadores, em conluio, ajudam a replicar o mecanismo nas prefeituras. Essa operação abafa, para evitar a cassação do Chico Rodrigues, tem mais a ver com cumplicidade do que com solidariedade. Então, gente, esse é o recado que eu deixo para vocês hoje. Amanhã temos Tribunal Misto lá em Santa Catarina, que vai avaliar o impeachment do governador e da vice-governadora, e quem pode assumir é o presidente da Assembleia Legislativa, que é investigado também. Inclusive, acabei de publicar, contratou o filho do braço direito do Toffoli para defender ele. Conseguiu que o caso fosse para o STJ. Olha só como os esquemas, as situações se repetem. Lá no Rio de Janeiro, o presidente da Assembleia Legislativa da Alerj, que é o petista, né? Ele também está sendo investigado. E a coincidência é que o governador de Santa Catarina, assim como o Wilson Witzel, se elegeram com o apoio do Bolsonaro, depois viraram as costas do Bolsonaro. E aí agora estão aí correndo o risco de perder o mandato. Para bom entendedor, um pingo é letra. A gente se vê amanhã no Gabinete de Crise. Um abraço, uma boa noite a todos.